Bom dia, Brasil! Bom dia, Portugal! Bom dia a todos! Vamos à nossa tradicional aula de quinta-feira? Bom dia, energia! Gente, vamos falar hoje quando amar se torna carregar o outro. O que fazer, tá? Para começar já aqui, você que tá aparecendo agora nesse vídeo. Eu sou a Carolina Vatti, sou mentora de inteligência sistêmica e poder pessoal. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que dói muito na vida de muitas mulheres, que é quando o amor se torna dar conta da vida do outro, tá? Carregar o outro. Não sei por causa de que tem aparecido um monte de mentorada na minha mentoria com esse tema, então vamos focar nisso, tá bom? A caixinha de perguntas também da escolha dessa enquete que eu sempre faço, né? Pra gente escolher o tema da aula. Nossa, a turma desempatou nessa assim, ó. Foi muito bom. Então vamos dar um minutinho, bom dia, pra turma chegar, bom dia. Bom dia, todos bem? Espero que sim, não é? Então vamos lá. Essa aula é para você que sente que faz mais do que deveria. Bom dia! Para você que sente que tá sempre resolvendo tudo sozinha. Para você que ama, mas se sente sobrecarregada, irritada e às vezes até culpada por não estar conseguindo de dar conta de tudo. Bom dia. E com leveza. Porque o que a gente tenta fazer? A gente quer dar conta de tudo e ainda quer estar tranquilinha assim depois, no fim do dia, descansada. Iludidas, né? Iludidas. Tá? Mas talvez você esteja chamando isso que você está vivendo de amor, mas na verdade você está carregando uma relação, tá? A gente vai conversar sobre isso, tá? É assim, despacha logo esse homem que tá encostado. Não, porque você sabe o que acontece, né? Quando a gente foge de um problema, ele encontra a gente ali na esquina potencializado. Daí pela segunda vez você passa por isso. Então, vamos pegar isso que a gente tem hoje e vamos resolver, tá? Vamos trabalhar nisso que a gente tem. E aí, tudo bem, turma? Então, vamos lá. A gente vai olhar, então, para esse movimento de... Tem um relacionamento que está todo sobre o meu comando, eu é que tenho que dar conta de tudo, eu que tenho que resolver, que senão ninguém faz. Vamos entender por que eu cheguei nessa situação e como que faz para sair daí, tá bom? Então fica até o fim, porque o fim é bombástico. Traga soluções, tá bom? Não perca. Então vamos até o fim. Bom, como é quando o amor vira peso? O que a gente esperava na nossa vida, né? Encontrar alguém muito legal, alguém que bom dia, que pudesse dividir a vida e aí as coisas vão crescendo, a gente vai crescendo juntos, e, né, em parceria, e as coisas se desenvolvem e a gente vive feliz para sempre. Não era essa a promessa? Não era assim? Encontra um gato e vive feliz para frente? Onde foi que esse problema apareceu? Onde foi que isso não deu certo, né? Tá, então vamos começar com uma pergunta. Você, gatinha que tá assistindo. Você sente que tem que lembrar o outro de tudo que ele precisa fazer? Check. Você sente que se você não fizer, ninguém faz? Check, check. Eu ouço muito essa aqui, tá? Eu dou risada, gente, mas é porque eu já superei. Eu acho que só fica... Quando a gente tá vivendo é um drama, né, gente? Mas quando a gente mudar o nosso olhar em cima dessa questão, tudo faz tanto sentido que a gente fica assim, nossa, e eu tava vivendo nessa, sabe? Tá? Mas é com muito respeito, turma. Tá? Mas rir de nervoso, né? Tá. Você sente que o outro te sobrecarrega emocionalmente e te demanda energia? Check, check, check. Né? E você sente que tá exausta, porque qual que é o resultado dessa união dos poderes? É exaustão, né? E ao mesmo tempo, um medo de largar, tá? Porque você entrou nesse relacionamento, não foi pra sair, você entrou pra se manter e fazer a vida feliz para sempre até ficar velhinho juntos. Então a gente não quer largar, não tá bom, mas a gente ainda quer dar jeito, mas a gente tá tentando dar jeito como? Jeito errado, tem um jeito certo de fazer da jeito. Bom dia, gatão. Olha lá, Marisa. Vou falar de você hoje. Pra variar, né? Vou falar de relacionamento. Então você é minha vítima hoje, gato. Bom, isso não é amor, é desequilíbrio, tá?
temos ali um relacionamento disfuncional. Se você tá cumprindo esse papel de cão de guarda do relacionamento, de faz tudo, né? Hand-end, tá errado, tá bom? Então, qual é o principal sintoma que você sente quando tá nisso? Esgotamento, né, gata? Tem outro jeito? Exaustão e esgotamento. Bom dia, Jean. Tá? Então vamos num exemplo real. Adoro os exemplos, tá? Mentorada número 1. Como sempre, a gente mantém aqui, ó. A gente mantém aqui o sigilo, mas os exemplos das gatinhas estão aqui, tá? Então essa gatinha cuidava do marido como se fosse filho. Organizava a vida dele, lembrava das coisas dele, segurava as finanças de casa. E aí, qual que é o problema? Porque também podia estar tudo assim e tá ok. Tá top para os dois, esse é o nosso combinado. Seguimos a vida? Seguimos. Felizes? Estamos todos ok? Ok. Mas, na verdade, como que a gente identifica que isso tá sendo um problema? Porque toda vez que ela falava dele, tinha um tom de cansaço. E aí é isso. Ah, ele fez não sei o quê, reclamar. Porque a reclamação, né, sempre presente. Quando a gente tá exausta, a gente não tem mais força para fazer. A reclamação surge, brota. É muito difícil controlar. Então, tinha toda aquela história e daí tinha mas eu amo ele. Né? Tá bom? Sim, tá top? Não tá. Então a gente tem que olhar para isso, tá? Então, na verdade, ela tava tentando garantir que ele ficasse. Ela gosta dele, né? Mas a relação não tá boa, não tá bem estruturada, tá um pouquinho disfuncional, como que organiza, tá? É isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Mas lembra, aí que tá, né? O lance da gente entender que, afinal, você vai falar isso pra alguém, né? Afinal, gata, será que você não tá fazendo tudo isso só pra segurar o homem? E aí a gente tem que ir pra um lugar onde entender, isso dói ouvir, dói muito e dói admitir. Mas a gente vive aqui numa janelinha à prova de julgamento. Porque se eu for julgar essa gata, porque... Claro, né, bestona? Entendeu? O meu trabalho dá certo? Não dá. O processo da pessoa dá certo? Também não. Então, a janela aqui é a prova de julgamento, tá? Afinal, você está fazendo isso por quê? Porque você quer manter essa relação. Seja pelo motivo que for, você quer. E você tá dando todo jeito. Ela já não tá mais tão baseada em amor, mas ela tá tentando... manter, está baseada em manter algo que se tem, tá? Porque a mudança também é difícil, a gente quer manter o que a gente tem. Principalmente quando se trata de relacionamentos, tá? A gente assumiu um compromisso perante Deus, falou assim, até que a morte nos separe, falou, eu vou honrar meu compromisso, tá? Agora, tem um jeito mais leve de fazer isso que dá melhores resultados, é isso que a gente vai falar, tá bom? Então, lembrando que aqui na janelinha prova de julgamentos, olha lá, gatinhas respondendo, as mentoradas. Chega as mensagens, ficam piscando aqui em cima, né? Então, o que essa gata queria, na verdade? Que o marido não falhasse. Por isso que ela tava sempre corrigindo, sempre... Bom dia daqui de Sampa. Eita, viagem, bom dia. Coisa boa, né? O povo da rodinha no pé. E aí, o que ela queria? Que o homem não falhasse. Por isso que ela tava sempre resolvendo as coisas por ele, fazendo por ele, falando, não vai fazer? Não tinha que ficar chuchando. Por quê? Porque ele não podia errar. Agora... quem é que estava falhando com ela, na verdade? Ela mesma, tá? Porque o amar não é carregar, amor verdadeiro não cansa desse jeito, tá? E vai ter... venham com verdades, tá? Então tá bom, entendemos, eu e ela entendemos nesse momento que quem estava falhando ali era ela estava mantendo o ciclo rodando. Porque a gente tem que assumir metade do nosso B.O. também, tá bom, gente? Não tá no relacionamento sozinho. Então, assumimos a nossa parte, ok? Então vamos pensar agora, e daí tudo bem, a gente corre dentro, né, do processo de cada um, entendendo o que é que tá acontecendo com cada um pra ver onde que tá a raiz do problema e como chegar na solução, tá bom? Então vamos para a segunda parte aqui que eu quero conversar com vocês. O que é amar de verdade, então? Se não é isso aqui que eu tô vivendo, o que que é? Tá? Amar é se vincular com verdade e liberdade. Vou contar um fato da minha vida pra vocês. E aí que entra o gatão, tá? É estar do lado do outro e não julgar. Não estar do lado dele sem querer estar no lugar dele. Você entende? É parceria, amar é confiar que o outro é capaz. É assumir que eu sou responsável pela minha parte, deixar o outro se responsabilizar pela dele. Relacionamento adulto, tá? Os princípios do relacionamento adulto. Fácil, não é. Porque a gente vai ver o outro lá fazendo as loucuras e vai falar assim, meu Deus, deixa que eu resolvo.
Aguenta a tua ondinha, mulher. Aguenta, segura a ondinha, tá? Esse é o principal dica que eu dou. Aguenta a ondinha. Então vamos lá no meu exemplo real, tá? Em 2012, eu fui morar com um gato, né? Ele colocou um carro na casa do meu pai, eu ia fazer um estágio na universidade onde ele estava fazendo mestrado lá no Paraná, nós somos de São Paulo, e aí, a hora que a gente botou tudo no carro, acho que minha galera se realizou que eu não tava pensando em ficar um mês lá só não, que eu fui de mudança, né? E aí, já tava morando com o Pedro já há bastante tempo, meu pai perguntou um dia pra ele, e agora eu vou dedar os dois. Como que era morar comigo? E o Pedrão veio me contar depois, lindo, né? Isso marcou pra mim, foi muito importante. O Pedro... o Pedro tem uma cabeça muito boa. Ai, Deus te abençoe, viu, gato? E aí, meu pai perguntou pra ele como que é viver com a Carol. E ele respondeu que era bom e que ele tentava fazer com que eu me sentisse e fosse mais livre possível. Que eu fosse mais eu mesma possível. E que eu pudesse fazer. E que ele pudesse me incentivar a ser eu mesma. Gente... Fala aí se isso não é um baita relacionamento. Quem que não quer? Você entende? Então eu fui morar com alguém que me incentivava nas minhas loucuras. Quer fazer tal? Bora. Quer ser assim? Então vamos. Quer colocar? Coloque. Quer fazer? Faça. Sabe? É isso que você quer mesmo lá dentro? Busca lá dentro. É isso que você quer? Então bora. Ninguém tá disposto a deixar o outro olhar lá dentro que ele quer de verdade. Encontrar a autenticidade dele para viver isso em verdade. Tá? É uma dádiva. E eu aprendi com ele isso. Tá? Então, muito do que eu ensino aqui também, ele é um dos meus mestres e sábios. É este homem. Lindão. Tá? Aí, ó. A senhora minha sogra que está aqui, orgulho desse homem. Então, com a inteligência sistêmica, a gente entende. O amor precisa de uma ordem. Tá? E a ordem existe, é uma ordem natural. Cada um no seu lugar. Essa é a ordem. Tá? E quando eu saio do meu lugar e eu começo a fazer pelo outro o que é dele, o vínculo se desequilibra. Então vamos falar agora de vínculo, tá? Quando eu estou ocupando o lugar do outro, quem está no meu? Eu estou ocupando 2 lugares. Eu estou em sobrecarga e o outro é quem? Nada? Então há um desequilíbrio, tá bom? Relacionamento é feito de 2 iguais em equilíbrio. Relacionamento amoroso, tá? Então eu deixo de ser a parceira do outro e eu viro a mãe dele. Ou a salvadora, ou a controladora. Que, meu Deus do céu, ninguém quer ser isso, mas de repente a gente se viu nesse lugar, por isso que é sem julgamento a janelinha aqui, entendeu? De repente você entendeu e falou, meu Deus, eu tô a mãe dessa pessoa, tá? E aos poucos o que acontece quando você entra nesse lugar? O relacionamento apodrece. Porque quem que dá conta de ver num relacionamento com a mãe? A gente quer um relacionamento amoroso, não quer um relacionamento de mãe e filho. Quem que quer casar com a mãe? Você entende? Quem tem amor, tem vontade de namorar. Quando você tá olhando a pessoa que tá representando sua mãe, ninguém. Entendeu? Então o relacionamento esvanece, tá? Quem que dá conta de ser o miserável que precisa ser salvo, que não dá conta de fazer nada sozinho direito? Precisa da salvadora pra resolver a vidinha. Tipo, se tá ruim pra gente, pra eles também não tá bom, entendeu? Não tá ruim pra você, minha filha, pra ele também não tá. Tá? Então vamos começar com você que consegue pensar na solução. Você que já que tá aqui, então vamos começar pelo seu lado. E por último, quem que dá conta de viver sobre vigilância e fiscalização 24/7? Quer morar com alguém controlador? Eu confesso, no começo eu tentava controlar tudo. Tentava muito, tá? E depois a gente vai trabalhar isso e vai entender. O Gato também falava assim, acorda pra vida, Carol, não é assim. E eu fui entendendo que tinha um outro jeito de operar. O meu modus operandi era, eu preciso controlar. Se não estiver no meu controle, dará errado. E aí, o que eu fazia? Tava sempre louca e cansada. Por isso que eu falo com isso aqui de propriedade. Que eu já tive nesse lugar, tá? Então, vamos agora, então, de onde que vem este padrão? Como que essa história começa? Vocês estão me acompanhando até aqui, turma? Fazendo sentido pra vocês? Doeu aí em alguém? E eu acho que a gente nem percebe que chegou nesse lugar. De ser a mãe salvadora, controladora. Às vezes a gente vem no combo, que é os 3. E aí, nossa senhora. Mas a vida vai indo. Olha lá, ponta cabeça. Sim, pois então.
Mas a vida é assim. Eu vou contar agora como que a gente chega lá. Porque a gente não fez porque quis. A gente não queria ser a terrível. A gente simplesmente chegou lá e foi fazendo o melhor que a gente podia, queria viver essa vida amorosa, queria viver esse relacionamento, se entregar nesse casamento, e foi com essa pessoa pra construir uma vida, e a hora que a gente viu, tava desandado. Tá? Mas porque tudo isso opera no inconsciente. Tá? Tem o automático inconsciente que tá rodando aqui e a gente não tá vendo. A gente tá achando assim, não, olha, se tem a direita e a esquerda, é pra direita. Sempre fui. Sempre fui pela direita. Então, bora, eu sei, é por ali. E a hora que você chega lá, você fala assim, minha nossa, mas onde foi que essa estrada ficou tão maluca? Tá? É o inconsciente operando, e tudo bem. É isso que a gente trabalha aqui, por isso que a gente vai pro processo terapêutico. Para encontrar o ponto cego do inconsciente, tá? Então vamos lá. Como que começa esse padrão? E agora a gente vai na parte mais importante, tá? Por que que você faz isso? Por que que você carrega o outro mesmo sabendo que isso te machuca? Porque você aprendeu que isso é amar. Que se você não tiver 100% cuidando do outro, você não tá se dedicando ao amor. Amar é cuidar. Amar é aguentar, segurar as pontas, dar um jeito. Vocês estão me ouvindo? Olha, eu gritei lá no marido falar, caiu! Caiu, gente? Vocês estão me ouvindo? Alguém que tá aí do outro lado me diz, manda sabe, um coraçãozinho, faz alguma coisa aí pra gente saber que tá funcionando, por favor. Aí, turma. Não dou um assovio aqui, já chama o marido pra saber se caiu. Ah, tá funcionando. Obrigada, viu? Então vamos lá, por que que a gente carrega o outro mesmo sabendo que machuca? Porque a gente aprendeu que amar é isso. Lá atrás, na nossa infância, a gente pode ter tido que cuidar da mãe, do irmão, do pai, segurar a onda, tá? Ou você pode ter crescido num lar onde emocionalmente havia instabilidade. Tá ok, ó, o gato. Entende? Se o lar era instável, você não podia contar com ninguém. O que a gente mais precisa? O que a gente mais precisa quando a gente está crescendo? Estabilidade emocional. Disponibilidade emocional. Para a gente forjar a nossa identidade num lugar de segurança. Para eu me sentir segura. E crescer e construir a minha identidade com segurança. Entendendo que sim, sou capaz, eu posso, tá tudo bem. Eu não estou em alerta o tempo inteiro. Tá? Então, às vezes, mesmo que a gente não tenha quase nada, a gente vive com o básico. Físico. Se há estabilidade emocional, entendimento de como as coisas falam, disponibilidade dos pais, a criança cresce forte e vira o jogo depois, entende? Mas um lar emocionalmente instável conta para essa criança que ela não pode contar com ninguém. Isso é muito profundo, isso é muito profundo. E aí, como que você sai desse lugar e vai viver um outro pensando assim, aqui eu posso relaxar, tá tudo sob controle, somos dois agora para cuidar de tudo. Entende? Você vai para lá como? Né? Seu sistema inteiro, seu sistema interno. Entendeu? E cresceu como? Se eu não fizer, ninguém faz. Eu preciso aguentar. Eu preciso resolver. Se eu amo, eu cuido até o fim. Bateu aí o peso disso, minha gente? Que aqui bate. Só de falar eu fico emocionada, porque eu vejo muita gente nesse lugar. Muita gente. E como que você quer sair de um relacionamento? Assim, ó, a estrutura dentro da sua casa era essa, você quer viver algo diferente. Você foi forjada nisso. Você é isso. Essa é a receita do bolo da tua casa. E você é uma fatia do bolo. Entendem? O que junta nessa receita? É instabilidade, é pai que não tava, é a mãe que tava emocionalmente indisponível pra você porque ela tava tentando caçar onde que tá o meu marido que tá me traindo de novo. Ela não tava olhando pros filhos e você tava lá tentando sobreviver no meio de tudo isso. Esta é a receita do teu bolo. Você vê? É um porradão. Mas a gente tem que olhar pra isso, tá? Vamos falar mais sobre isso e como olhar pra isso, tá? Então vamos lá. Exemplos reais das gatinhas, tá? De novo aqui, gatinha número 2. Já dei um exemplo. Mulherão, super independente. Super independente. Então o que ela faz? Trabalha pra caramba, sustenta a casa, cuida dos filhos, cuida do marido e dos sogros. Tá? Porque não bastava. Vem todo mundo aqui que eu dou conta. Deixa com a mãe.
E tudo bem, é um mulherão, entendeu? Opera desse jeito. Mas uma hora a gente tá lá cansada da vida, né? Frustrada e exausta, tentando dar conta de tudo. Bom, aí a gente dentro da mentoria tem um dia em que a gente constela, tá bom? E na constelação dela nós entendemos que a gente entendeu o quanto pesava para ela quando ela precisou assumir a casa inteira com 12 anos porque o pai foi embora. E os pais se separaram e o pai foi embora, tá? Então, aos 12 anos, o pai se vai. E aí ela ficou responsável por cozinhar, limpar a casa e cuidar dos irmãos, porque a mãe teve que trabalhar o dobro para sustentar todo mundo, porque o pai pirulitou. E tudo bem, janelinha, prova de julgamento. É o que é. Você entende assim, ó, quando eu falo a prova de julgamento é o que é. Vazio e sem significado para mim, entende? E para nós que ouvimos. É o que é, não é julgar. É o que é. Foi embora, alguém teve que segurar a onda. Quem segurou a onda? Ela. E ela entrou no lugar de quem? Do pai. Você entende? Então, quando ela entra no relacionamento, ela é quem? O pai. E o que o pai faz? Tudo. Mantém todo mundo, cuida de todo mundo, sustenta todo mundo. Tá? E ela ficou responsável por fazer tudo na casa dela. Esse é o modus operandi dela. E aí ela cresce e já não sabe mais sair desse lugar. É ela, essa é ela. O inconsciente opera ali, o automático opera ali. E aí o problema agravou, porque além dela cuidar de todo mundo, ela ainda percebeu que ela tinha que trabalhar muito para se sustentar sozinha, porque não dá para contar com o homem, que um dia eles vão embora. Você entendeu? Ela já entra no casamento sabendo que homens vão embora. Então ela precisa ser autossuficiente, cuidar de tudo. E se ela largar e parar de cuidar, o homem vai embora, é óbvio. E daí ele tá fazendo o que aqui? Qual é o benefício dele estar nesse... Gente, entendeu o tamanho disso daqui? A profundidade desse entendimento? Agora, que mulher que acorda um dia e fala assim, nossa, acho que eu sou meu pai aqui em casa, eu tô cuidando e dando tudo pra esse gato, porque se eu parar, eu acho que ele vai embora. Tá no ponto cego. Entendeu? Não, ela acorda o quê? E fala, mais um dia. Me matar no trabalho, chega aqui ainda tem que cozinhar pra alimentar todo mundo, porque a sogra nem cozinhou. Entendeu? Ela tá na responsabilidade de tudo. E aí, sem perceber, o marido, que tá lá perdido nessa onda, né? Entrou nesse relacionamento com essa promessa, porque afinal esse era o combinado deles. Ela era assim e ele topou e pronto. Os dois têm parte, né? O marido ocupa um lugar de que não posso contar com ele. E mais uma vez ela faz tudo sozinha. Tá? Entenderam a profundidade do que a gente alcança aqui quando para olhar pra vida? Vamos lá. Mais um exemplo, acho que é o último de hoje. Gatinha número 3. Essa boniteza falava assim, ó. Meu marido não se move. Mas não é não se move. A visão que a gente tinha dele era uma lesma sentada, um caracol sentado no sofá, entendeu? Meu marido não se move se eu não mandar. Se eu não falar assim, criatura, vai tomar banho. Como que pode? Tá. Tá, então o que ela fazia? Tudo. Pagava as contas, cuidava da casa e decidia tudo. Tá? Então, durante o processo, ela viu que fazia isso. Ela fazia isso porque ela viu o pai nesse lugar desde pequena, tá? Ela cuidava, aconselhava e era companheira emocional do pai. Por quê? Gente, olha aí, outro tipo de dinâmica que gera uma coisa semelhante, tá? Mas a raiz é outra. Então não adianta eu falar assim também, chegar aqui e dar uma receita de bolo. Cada pessoa é de um jeito, cada história aconteceu uma coisa, tá? Essa bonitona aqui. A mãe dela era muito controladora, absolutamente. E reclamava muito do pai. Então o que acontece? Triangulação. Se tem uma vítima, que é o pai, e tem um algoz, que é a mãe malvada, só reclama do pai, quem precisa ser a salvadora? Ela. E ela aprendeu o quê? Não confiar que o outro vai conseguir se mover sozinho. Entendeu? E daí nas outras relações adultas da vida dela, ela vai repetir, se eu não cuidar, tudo desmorona. Simples. Ela cuidava do pai, ela cuidava do pai. Que criança que tem competência de cuidar de um pai? Não tem.
E aí você vem com esse ensinamento embaixo do braço aqui, ó. Olha, aprendi isso daqui na minha casa, ó. Bota aqui embaixo do braço, chega no relacionamento e fala assim, ó, tá aqui. É assim que se faz. Check, 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 check. Você vai fazer tudo igual. Tá? Então, isso da triangulação é muito comum, tá? É uma reação natural dentro da família. É preciso que exista uma estrutura dos pais para mostrarem para essa criança que ela não precisa salvar ninguém. Está tudo bem, eles são adultos e estão sob controle. Eles sabem. A gente dá conta, a gente é adulto, a gente cuida. Filho, não se preocupa, isso não é com você. Mas que pai? Não passa na nossa cabeça, ninguém ensina isso pra gente. A gente tá vivendo a vida tentando dar conta, trabalhando, cuidando, gerindo, governando um lar, uma família, criando, entende? Ninguém ensinou isso pra gente, tá? Então também, mais uma vez, pais à prova de julgamento à janela. É o que é, tá? Então vamos lá. Entendemos a raiz. Entendemos o que tá ruim, o que seria o bom. E agora a gente entendeu a raiz desse problema e agora o que precisa acontecer pra mudar. E ela nunca dá conta de fazer uma aula de meia hora, né? Então, vamos lá. Abram bem os ouvidos agora, porque eu venho com o caminho de solução. É a solução que a gente espera? Nunca é. É fácil? Também nunca é. Se fosse fácil, a gente já tinha feito, né? Então, o segredo está em entender que não é o outro que precisa mudar. É você que precisa se reposicionar. E outro. E mais. Plus. Isso não acontece sozinho com o tempo. Eu vou amadurecer, uma hora ele vai entender o que ele precisa fazer. Não vai entender, meu amor. Não vai. Você que tá aqui, que já se dispôs a escutar isso daqui, vai entender. Você precisa se reposicionar. É aqui que começa a mudança. Você. Tá? Não adianta conversar, não adianta tentar impor ou pedir ajuda do parceiro. Não adianta. Tá? Se fosse só e vai vivendo que se resolve, já tinha resolvido. Tá casada há quanto tempo? Será que em 2 anos não resolvia? 20 anos? 40 anos? Já não era pra ter resolvido? Não resolve, tá? Agrava, vira bola de neve, tá? Então o que precisa? Olha pra tua história, vê de onde vem esse padrão, compreende qual é o seu papel, tá? Qual é o papel que você assumiu e por quê, que agora você já sabe de onde vem o padrão. E aí sim você começa a voltar pro seu lugar. Mas a gente precisa passar por essas etapas. Porque quantas vezes a gente não falou assim, pra mim deu, não vou fazer nada mais, não vou arrumar, ele joga aqui, vai ficar aqui. Vou pular esse monte de roupa aqui no chão. Vou pular esse montinho de roupa dele aqui, ó, para sempre. Você vai passar 5 dias pulando um monte de roupa, até que você vai ficar louca da vida, vai quebrar a casa por causa de um montinho de roupa e você mesmo vai ter que tirar de lá. Entendeu? Por quê? Porque vocês dois juntos construíram esse lugar. E aí que tá. O segredo é, se a gente entender que nós somos 50% responsáveis pelo problema, a gente tem 50% da solução na nossa mão. Se eu falar, não, é porque ele é um caracol sentado no sofá e não faz nada, a culpa é toda dele, então a solução tá toda na mão dele. Mas um caracol soluciona o quê? Se ele tá lá confortável sentado no sofá. Se você deixa ele lá ficar gostosinho, com a comidinha pronta, a casinha arrumada, não precisa nem trabalhar. Ai, quanta mulher que eu atendo que sustenta o namorado, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem uma que o namorado deve 34 mil euros para ela. Vocês entendem o nível que chegamos? E aí se assumir, não, acho que eu tô pagando por companhia. É duro, gente. É duro olhar pra isso. Custa. Um processo de quase 1 ano com essa pessoa. Com essa gata, pra ela entender isso. Custa muito. Dói. Mas enquanto não olhar, não vive algo diferente. Você entendeu? Vai estar sempre endividada porque o outro está fazendo dívidas por você. Entendeu o nível que chegamos? Tá? Então, como que a gente sai desse lugar? Com essas etapas. Tá? Exige processo, estrutura, etapa e compromisso. Porque se você não falar assim, não, pra mim deu. Tudo bem que a gente espera dar na tampa, né? A hora que chega aqui na lata, você fala assim, ou eu faço alguma coisa, ou eu vou pegar minha mala e vou embora. Então, vamos tentar, a última chance é alguma coisa.
Por isso que a mulherada já chega assim, passada, louca, quando vem falar comigo. Porque a gente vai esticando a cordinha. Ah, vai deixando pra depois, vai deixando pra depois. Não resolve. Sozinho não resolve, tá? Senão já tinha resolvido. Então vamos lá. Processo, estrutura, etapa e compromisso, é isso que a gente faz o quê? Dentro da mentoria, tá? Uma metodologia que não é só para se libertar do padrão que você percebeu que veio da tua casa, mas para construir uma nova identidade de quem vive diferente. Porque você tem a identidade de quem veio do padrão. Vocês entendem? Por isso que a gente tenta a solução e volta atrás. Se frustra, não consegue, volta atrás. Pro ponto zero. Agora, pior, que é ponto zero de novo, frustrada. Mas porque você não se tornou a pessoa que é capaz de viver um relacionamento diferente. Você simplesmente acordou um dia e falou, vou fazer diferente. Mas você não consertou o padrão lá atrás, dentro de você. A identidade é a construção do padrão dentro de você, o seu modus operandi. Tem que olhar para ele primeiro. Para outras coisas fazerem sentido na sua cabeça, você conseguir agir diferente, tá? Então, a mulher adulta, segura e inteira, que pode amar sem se sacrificar, é possível virar essa pessoa? Oui, monsieur. Claro que é, tá? Mas quando que a gente consegue fazer isso? Quando a gente amadurece um dia na nossa vida, já cansada e frustrada, você fala, não pode ser possível que eu segui o script direitinho. Estudei, arrumei trabalho, arrumei um cara legal, me casei, tive filhos, tenho casa, tenho carro, e tá ruim? Não é possível que esse negócio esteja certo assim desse jeito. Daí você decide fazer o quê? Olhar pra isso. E buscar meios de solucionar. Mas isso acontece quando? Com maturidade, tá? Por isso que eu converso aqui com a mulherada que já tem lá 30 e tal. Porque a gente precisa dar com a cara no muro um pouco antes pra gente entender a importância disso daqui, né? Tá? E a gente já tem que ter construído muito pra gente entender que afinal construir tanto, mas... E aqui, ó. O que tá faltando aqui? Tá? Dá pra fazer sozinha? Dá. Mas pode levar anos. Por quê? Falo isso com categoria, minha gente. Porque eu tô estudando esses trens a sério, em turmas, cursos, desde 2012. Antes eu buscava respostas com pessoas. Por isso que eu gostava tanto de falar com os mais velhos. Porque eles são mais espertos que a gente, que é mais novo, né? Vieram antes, tem mais experiência, tá? Dá. Mas você vai ter que encontrar um montão de gente pra te ajudar. Entendeu? Agora... Por quê? Porque existe o ponto cego, né? A raiz do desafio está sempre no ponto cego. E a gente vai precisar encontrar ele. E a gente vai precisar de alguém para, de repente, olhar e falar, menina, mas olha ali. E a gente pega um pouquinho com cada um. Você entende que isso leva muito tempo? Agora você quer fazer isso em 2 meses? Mês. Tá bom? Porque, gente, mentoria é o quê? É um acelerador de tempo, investimento e energia. Que você, nos meus 15 anos, tentando resolver essas coisas todas. Tá? Né? Um dia a gente encontra lá uma metodologia que você vai falar assim, nossa, agora veio a minha resposta. E é claro, a gente vai decidir trabalhar com ela. Tá? Tô montando aí a mentoria para as terapeutas, porque eu atendo muita terapeuta. Atendo muita terapeuta, gente. Tentando fazer conversão da carreira. Se terapizou a vida inteira. Descobri uma técnica e falou, foi isso daqui que mudou minha vida. Agora, esse é o meu propósito, preciso trabalhar com isso. Essa é a minha história. Tentei fugir disso aqui, não deu. Mas e agora? Como que eu vou atuar enquanto terapeuta nesse lugar? Tá? Porque ela passou muito tempo buscando essa resposta. E agora ela entendeu e ela quer passar isso adiante. É isso que eu tô fazendo aqui. Tá? Eu entendi quais eram as etapas claras para fazer a pessoa entender isso por camadas de compreensão. Exige camadas, por isso que exige etapas, tá? Então é mesmo um acelerador de tempo, investimento e energia. Tá? Por quê? Porque alguém vai te ouvir e te guiar pelas etapas que precisam ser percorridas para você chegar nesse novo lugar que você quer viver, você inteira. Pronta para isso, tá? Bom, conclusão. O que você ganha com isso, tá? Com finalmente olhar para essa situação e buscar mudanças reais e duradouras. Não é só mais uma vez falar assim, ah não, vou dar uma grande bronca, vamos ter lá uma grande conversa e agora ele vai mudar. Amiga, não vai. Desculpa aí. Já vou adiantar teu processo, não vai mudar. Ele vai aguentar 2 meses e vai voltar normal. Porque se fosse ele fazendo com você, também faria a mesma coisa, tá? Não é julgar homens, é entender pessoas. Tá bom? O modus operandi dele é aquele, ele vai se esforçar e por um tempo ele vai aguentar, mas depois ele vai voltar. O modus operandi dele é aquele. Tá? E tudo bem.
prova do julgamento. Então, quando você decide olhar para isso, você não faz pelo seu relacionamento. Simplesmente porque se eu não fizer alguma coisa, eu vou pegar minha mala e vou embora. Porque você vai pegar sua mala, vai embora, e a próxima vez que você encontrar alguém e juntar as malas de novo, vai acontecer de novo. Você faz por quê? Por você, gatinha, tá? Para que seus dias sejam mais leves. Para que o afeto volte a ter espaço na sua vida. Faz sentido? Quem que esqueceu como é que é isso? Né? Para que você aprenda a receber carinho sem culpa. Para que você possa dar carinho. Tá? Para que sua vida comece a fluir com prazer e não com esforço. Porque dá sim. Isso é viver. Desfrutar do fim de semana sem peso, entendeu? Sem peso. Bora. Curtir um jantar com 2 sem ficar irritada. Porque tal coisa não está acontecendo. Porque não está fazendo aquilo. Tá? E sentir orgulho de você. Sem precisar salvar ninguém. Aprender a ganhar amor sem precisar dar nada em troca. Ai, posso contar um segredo? Dá pra receber amor sem dar nada em troca. Simplesmente por ser quem você é. É um sonho? Parece um sonho muito distante ou é uma realidade? Dá, gente, dá. Tá? E agora eu te pergunto, vamos lá. Você sente que carrega demais nos seus relacionamentos? Faça aí, entendendo tudo isso aqui, faça agora a sua revisão mental. Hora da revisão. Você consegue identificar de onde vieram os padrões? Você consegue imaginar como seria viver sem esse peso todo? É possível. É fácil? Não é. É rápido? Não é. Mas é possível. Se você vai viver mais pelo menos 40 anos, por que não começar a preparar já para esses 40 anos serem bem gostosos? Ou você quer mais 40 anos da mesma coisa? Tá? Bom, então como sempre fica aqui o meu convite para vocês para uma sessão de diagnóstico, tá? Onde a gente vai olhar o que você realmente está vivendo hoje, o que você tem de desafios e o que você gostaria de estar vivendo no lugar disso. É isso que a gente faz na primeira sessão, tá? Ninguém entra na mesa assim de repente. Que essa casa tem dona. Esse barraco aqui tem administração. Ninguém entra assim na mesa, tá? Por quê? Porque eu preciso entender o que você está vivendo, se eu posso te auxiliar nesse processo. Faz sentido para você agora ou se você precisa viver outras coisas antes. Tá? Então, por isso que a gente faz sempre sessão de diagnóstico, tá? Então, mas se você quiser já viver essa experiência de ter uma sessão comigo, para já entender, organizar o mapa mental da tua vida, já comecei a entender, porque isso aqui já dá muito ganho, gente. Organizar a vida aqui e aqui já traz ganho demais, tá? Então a gente olha. Quais são os desafios que você está vivendo? O que está pegando mais? Por que foi que você chegou ali? O que você queria estar vivendo no lugar disso? E aí eu te conto quais são os obstáculos práticos e sistêmicos que você está vivendo. Só de lambuja, assim, né? Nessa sessão, tá bom? Se quiser experimentar isso daí, é só escrever aqui, eu quero. Como sempre, eu vou falar com você, tá bom? Agora vou me preparar que eu tenho aula de yoga. Valeu, turminha? Pegaram essa hoje? Bom? A Laísa. Chegou atrasada, meu amor. Acabei de acabar. Vai assistir a gravação depois, tá bom? Tchau, pessoal. Boa quinta pra vocês. A aula fica salva, daqui a pouquinho eu subo ela, tá bom? E qualquer coisa, deixem questões, mandem as perguntas aí que a gente vai conversando, tá? Esse assunto é muito pesado, muito delicado, ele merece ser olhado com muito carinho e ética e responsabilidade, tá? Tchau, turma!